Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no sétimo dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros, da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, um novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Disse o Senhor a Moisés: Diga também aos israelitas: No primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés: O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão.
desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia, façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor, durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Olá pessoal, tudo bom? Nesse capítulo nós vemos a instituição de festas sagradas por parte do Senhor, algo que faria com que os israelitas, os hebreus, estivessem sempre atentos, a Deus, atentos à sua vida comunitária, à sua vida espiritual, lembrando das coisas que Deus já havia feito na vida deles. E nós vamos ver aqui algumas dessas celebrações. O primeiro dia sagrado que Deus institui é o sábado. E nós já vimos sobre o sábado desde Êxodo 20, que fala que durante 6 dias eles poderiam trabalhar, mas no 7º dia eles deveriam descansar e se consagrar a Deus e estar também participando de reuniões solenes de adoração a Deus. A próxima celebração que é destacada aqui é a Páscoa, que é esse momento onde eles vão relembrar de quando Deus os resgatou do Egito, com mão forte, onde eles eram escravos, e libertou-os. Então essa Páscoa tem um significado de libertação. No Antigo Testamento, essa libertação está associada à saída do Egito, e no Novo Testamento nós vemos o paralelo com a ressurreição de Cristo, que aconteceu numa Páscoa e que representa a nossa libertação espiritual. No dia seguinte à Páscoa, eles celebram a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento, é a mesma coisa, que significa como se deu a saída deles do Egito, onde eles tiveram que sair com pressa, e por isso pães sem fermento, Eles teriam que comer rápido, algo assim, feito de última hora. E essa festa dos pães sem fermento, ela tinha duração de 7 dias. Então, durante 7 dias, eles tinham que comer pães sem fermento para relembrar como se deu a saída deles do Egito. É instituída aqui também a celebração das primícias ou dos primeiros frutos. Assim que eles entrassem numa terra, eles deveriam oferecer a Deus os primeiros frutos, a primeira colheita daquela terra. Era uma maneira deles se consagrarem a Deus o seu trabalho, oferecerem a Deus também a atitude de gratidão pelo Senhor ter dado a eles aquele lugar. E nessa celebração eles também deveriam imolar um cordeiro sem defeito de 1 ano de idade diante do Senhor. Era uma forma de se consagrarem a Deus.
Após essa celebração dos primeiros frutos, se seguiriam 7 semanas, ou mais precisamente 50 dias, ao final dos quais eles deveriam comemorar a festa das semanas, onde novos feixes, novas colheitas seriam entregues por cada família diante do Senhor e também novos sacrifícios seriam feitos para a consagração do povo a Deus e reconhecimento por toda a colheita, por todo o bem, por toda a provisão que o Senhor tinha dado a eles. E algo que vale a pena a gente destacar aqui, que é muito curioso, é que essa festa das semanas, que era comemorada há 50 dias após a festa das primícias, a festa da primeira colheita, ela é chamada no Novo Testamento de Pentecostes. Pentecostes é o termo grego que significa quinquagésimo. Jesus foi esse cordeiro pascal sacrificado em favor de muitos, dado em nosso favor. Jesus se fez oferta, se fez primícia em favor dos seus. E após 50 dias da ressurreição de Cristo, daquela Páscoa maravilhosa, nós temos o dia de Pentecostes, onde a igreja primitiva, os discípulos que estavam reunidos, foram repletos, cheios do Espírito Santo, e então capacitados para um novo ciclo. Uma outra festa que é destacada nesse capítulo é a festa das trombetas, que era o primeiro dia do 7º mês dos hebreus, mais ou menos setembro. E nesse dia eles estariam se consagrando a Deus, estariam se separando de todo o trabalho e tocando trombetas. O soar de trombetas simboliza anúncio, solenidade, ou seja, aquele mês seria marcado por festas muito importantes. Então a celebração que se segue é o dia da expiação, no 10º dia desse 7º mês, tá? Onde eles deveriam se consagrar a Deus, preparar uma oferta, entregar uma oferta diante do Senhor, e o sacerdote deveria sacrificar, fazer uma expiação em favor de todo o povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, os sacerdotes receberiam as ofertas do povo e estariam consagrando por si e pelo povo cada um daqueles animais. Era muito importante que eles lembrassem que eles precisavam de expiação, que eles eram pecadores e precisavam se reconciliar com Deus. Portanto, todo aquele que nesse dia, que era tão especial, tão importante, estivesse trabalhando, estivesse assim, nem aí para aquela cerimônia, ele seria morto, ele seria eliminado do povo. Isso porque não há pecado que não é punível. Então, se a pessoa não sacrifica para que o seu pecado seja punido no animal, ela mesma vai colher o fruto do seu próprio pecado, que é a morte. 5 dias após o dia da expiação, aconteceria a festa das cabanas, também chamada de festa dos tabernáculos. Durante 7 dias eles deveriam ficar em cabanas e deveriam oferecer sacrifícios ao Senhor. No primeiro dia não deveriam trabalhar, não deveriam fazer nada, deveriam apenas se consagrar ao Senhor. E nos dias subsequentes deveriam oferecer sacrifícios diante do Senhor. Mesmo que não estivessem no futuro mais em cabanas, morando de forma precária como nômades, eles deveriam novamente ficar durante aquela semana em cabanas. Era uma forma deles se reconectarem com as suas raízes, deles lembrarem do livramento de Deus. Então essa festa tinha esse caráter memorial, para que estivessem lembrando e reconhecendo a provisão do Senhor durante os anos no deserto. E com isso, nós cristãos aprendemos que memoriais são importantes, momentos dedicados para lembrar o que o Senhor já fez por nós. Por isso que todo mês precisamos celebrar a Santa Ceia, porque ela nos recorda de algo que é muito importante. Outra coisa é você ter momentos com a sua família, em que você vai agradecer pelas coisas que Deus fez, onde você vai se lembrar de como Deus no passado agiu e pode continuar agindo. Eu tenho no meu celular, no meu bloco de notas, uma relação de coisas que Deus já fez na minha vida. E eu sempre dou uma olhada naquele bloco de notas, naquela anotação, para poder lembrar e a minha fé ser fortalecida. Nós temos essa necessidade. Nossa mente é ocupada por tantas coisas, precisamos às vezes lembrar dos feitos de Deus para lembrar que Ele continua o mesmo e Ele ainda pode fazer grandes coisas no nosso meio. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.